Quando nós olhamos para uma história de sofrimento, dentro da Bíblia Sagrada, nós podemos observar a vida de Jó. Jó foi um homem que perdeu todos os seus bens financeiros, materiais, e como se não bastasse, perdeu todos os seus filhos. Tudo isso dentro de um mesmo dia. A mulher de Jó disse: amaldiçoou esse Deus e morre. Jó responde: como a louca tu fala, mulher. Não posso fazer isso. Recebemos o bem de Deus com prazer e o mal não vamos aceitar? Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se Deus quer tirar, que Ele tire. E eu observando em um canal aí, falar sobre a vida de Êxtila, a cantora Êxtila, sobre o que ela está passando, eu pude observar que a história, ela se repete. Eu pude observar que a Bíblia, ela é a cada dia mais atual na vida dos filhos do Senhor Jesus. Claro que se nós for comparar o sofrimento de Jó com o sofrimento da Êxtila, nós vamos pensar, mas Jó sofreu inumeramente mais. Eu observando a história dessa mulher, eu pude ver que desde do seu início de vida, do seu casamento, ela teve problemas. O marido viciado em drogas, ela relata que passou o primeiro ano do seu casamento, foi o pior ano da sua vida. Tendo o marido viciado em casa, mas mesmo assim, ela não desistiu e orou pela libertação. E sonhando em ver o seu marido consagrado a pastor. E até que Deus libertou, chegou o tempo de Deus libertar, e ele foi consagrado a pastor. Tendo eles 2 filhos, Lucas e Mateus, que para o pai e para a mãe era bênção, era os queridos, era o tesouro que eles tinham. Olha para você ver o desenrolar da história que acontece ao longo do tempo. E como se a vida sempre pregasse uma peça nas pessoas, como se a vida nunca tivesse satisfeita com a felicidade de alguém, mas nós sabemos que tudo isso é um propósito, tudo isso é vontade de Deus. Mas eles recebem até uma profecia, o pastor passa até uma profecia para os 2. E quem vê esta profecia fala o seguinte: esses 2 vão se dar muito bem na vida. Esses 2, eles vão ser alguém muito importante na vida. É bom ressaltar que antes do episódio dos filhos, aconteceu que ela perdeu a sua voz e ficou sem cantar. E olha o que ela falou no programa do Raul Gil. Esse ano você continuou orando ou chegou um momento que você falou: será que Jesus me esqueceu? Será que eu não vou voltar a cantar? Obrigada por você ter me feito essa pergunta e você me dá a oportunidade de dizer para o Brasil inteiro que eu não nasci só para cantar, eu nasci para adorar. E para adorar você não precisa de uma voz, você precisa de um coração quebrantado. E a esse coração o Senhor não desprezará. E eu vou dizer uma coisa para você, Raul, com toda a sinceridade e a verdade do meu coração. Eu acho que eu nunca orei tanto e eu nunca acreditei tanto na presença de Deus. Porque esse período que Deus me deixou sem voz foi o período que eu mais ouvi a voz de Deus. Mesmo assim, continuou adorando, independentemente da situação que ela estava atravessando. Eu não sou um acompanhante do ministério dela. Eu não sei quais são os hinos dela, mas eu passei a admirar pela história de vida dela. E voltando à história dos filhos que recebeu essa profecia, Deus fará tudo, porque você não vai ser um eco, você vai ser uma voz de Deus. Vem cá você também, em nome de Jesus. É a primeira vez que eu estou vendo vocês ainda quando estava dentro de um ventre de uma mulher que ainda grávida subia para louvar em diferentes partes do mundo. Era para chumicar, Deus vai dizer para ti: eu farei de você uma das pessoas mais prósperas deste país. Se não somente você guardar o teu coração, você investirá no reino de Deus. Eu vejo um projeto grande de Deus para a sua vida. Lá da sua Candarária, quebra, chácara, da sua Candarária. A Bíblia Sagrada diz que a família sacerdotal é guardada. nós podemos imaginar o seguinte: então será grandes homens da presença do Senhor e viverá muito para que seja abençoado sobre a terra.
Tempos depois, meses depois dessa profecia, o jovem Mateus morre. Depois de uma profecia, de uma grande promessa, passada supostamente, uma profecia mandada supostamente por Deus, eu não posso afirmar que é e nem que não é, o jovem vem a morrer. E mesmo na perca deste filho, o que acontece é algo sobrenatural de uma mãe que está sofrendo a perca de um filho. Ela escreve um hino, ela escreve um belo hino para colocar para fora tudo o que ela estava sentindo. Mas se ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E esse hino falava sobre Deus, falava sobre o sofrimento dela, mas que acima de tudo, ela continuaria confiando em Deus. E ela fez esse hino cantando junto com seu filho Lucas. Ela cantou esse hino em homenagem a tudo que ela estava passando, gravou esse hino a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, à perca de um filho, ela grava um hino falando com Deus, engrandecendo a Deus. Isso é o sentimento de um verdadeiro cristão. Mesmo diante da prova, mesmo diante da luta, é melhor adorar do que reclamar. É melhor entender os projetos, os planos de Deus do que reclamar. Pensa bem, se Deus quis levar ele ainda novo, é porque Deus sabia que na frente ele poderia se desviar, como aconteceu com o irmão dele. Deus sabia que ele poderia fazer qualquer outra coisa e fugir da presença do Senhor. E eu creio que para uma mãe, pior do que uma morte física, é uma morte espiritual. Para uma mãe que sabe o que é salvação, para uma mãe que conhece a Cristo, conhece Deus, a pior coisa não é a morte física, e sim a morte espiritual e a perda da salvação. E como se isso tudo não bastasse, tempos depois, o seu filho, da qual recebeu também uma profecia da mãe, a própria mãe passa uma profecia para esse filho. Veja essa profecia. Eu profetizo que o que Deus tem para a sua vida é maior do que aquilo que os seus olhos podem enxergar. Você foi escolhida no ventre da sua mãe, quando ainda era uma criatura sem forma. Deus te viu, Ele te achou, Ele te formou. Você não é obra do acaso. Não. Eu vejo você profetizando as nações e falando do que Deus fez na sua vida. Eu vejo uma multidão de adoradores se entregando ao Senhor, porque você aceitou o convite de Deus. Eu vejo você brilhar e avançar e seguir em frente. Como você tem visto, ela passou essa profecia e tempos depois ele foi morar no exterior. E chegando lá, ele se revela. Chegando lá, ele sai do armário e se assume gay. E a partir desse momento que ele se assume gay, eu acredito que para a mãe foi um terrível choque, porque o início da sua vida conturbado, com o marido viciado em casa e Deus libertou. Na sua carreira passou por uma terrível doença na sua garganta que deixou ela sem poder cantar. Deus curou. Perdeu o seu filho por uma doença. E agora perdeu o seu outro filho. Perdeu o seu outro filho para as mazelas satânicas do diabo. E agora tudo que resta para ela é orar e confiar em Deus. É pedir para Deus que Deus faça um milagre. E se você não sabe, depois que ele se revelou, que ele se assumiu, se você não sabe, ele vem dando terríveis declarações contra a Bíblia, contra Deus, e magoando ainda mais o coração de sua mãe. Recentemente ele postou a foto despido e dando a entender que ele ia entrar nos sites adultos, quem sabe fazendo filmes adultos, ou fazendo qualquer outra coisa, mas em sites adultos. A mãe
que já passou por tudo isso, está contando com a sua, está contando com as nossas orações. Nunca é o fim, se ainda existe fôlego de vida. Enquanto existe vida, há solução. Enquanto existe vida, ainda há uma esperança. Para você que é mãe, pai, e seu filho se encontra numa situação dessas na vida e você acha que não tem mais jeito, acha que não tem mais solução, eu te digo que enquanto há vida, há uma solução. E o Senhor Deus pode libertar. Porque se foi Deus que fez a promessa na vida desse jovem, Deus vai libertar ele. Por mais que ele ande em caminhos tortuosos, Deus vai achar ele e vai chamar de volta. Porque foi assim que aconteceu com o filho pródigo. E a Bíblia, ela se repete em nossos dias. A Bíblia, ela é tão atual que as histórias da Bíblia acontecem hoje. Acontece hoje. E nós cremos sim na libertação dessas pessoas pelo poder da oração de uma mãe que nunca desistiu. Extra, se você um dia, porventura, ver esse vídeo, eu creio que Deus pode libertar e que pela vontade soberana dele, ele pode fazer um milagre acontecer na sua casa. Mas continue adorando independentemente da situação. Porque se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Amigos, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha. Não está sendo fácil eu fazer esses vídeos, porque eu tô com a garganta muito ruim, então toda hora eu paro para tossir. Então me ajude aí, compartilha, comenta e que Deus te abençoe em nome de Jesus.